A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Ivan Lessa e nós estamos iniciando a nossa matéria Administração Eclesiástica, aqui do curso básico do Seminário Teológico Rema. Bom, teremos 6 aulas e eu espero que elas possam ser de grande proveito para a sua vida, que a gente possa crescer um pouco mais no conhecimento da Palavra de Deus. Vamos lá? Esse é um assunto bem interessante. Deixa eu colocar aqui a informação. Bem, nossa matéria é Administração Eclesiástica. Na primeira aula, você vai ver isso nas outras matérias também que eu estou ministrando aqui, eu gosto muito de fazer uma aula de introdução. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com alguns conceitos durante o curso. E para a gente poder assimilar melhor a matéria, é bom a gente ter gravado na mente o que esses conceitos significam, qual a importância deles. Então essa nossa primeira aula, ela vai ser mais para a gente conceituar algumas coisas, para a gente ter uma ideia do que é que a gente está falando. Beleza? Vamos dar início? Ok. Administração eclesiástica. Essa palavra, ela vem do latim, né? Administrar, ela vem do latim, que é a junção de duas palavras, ad, que significa junto, e minister, que significa servo. Essa palavra minister é isso mesmo que você está pensando, ela vai gerar ministério, ministro. Então, sempre que você ouvir essa palavra ministro, ministério, ministrar, ela está ligada ao conceito de servir. Então, um ministro nada mais é do que um servidor, um servo, um servente. Então, ad, junto, e minister, servo. Então, essa junção dessas duas palavras aqui dá a ideia de que administrar é o ato de servir ou auxiliar junto a, ou junto de, junto a alguém, de alguém, junto a alguma pessoa, a alguma empresa. Então, administrar é o ato de servir auxiliando alguém. É a ideia de que o dono do negócio, da empresa, não é necessariamente o administrador, mas que o administrador é alguém que vai auxiliar o dono. Pensa bem, quem é o dono da igreja? É Cristo. Mas ele nos confiou o ministério de administrar, quer dizer, o serviço, né, de administrar, de servir junto a ele. Então, quando a gente fala em administrar, quando a gente fala em ministério, a ideia é exatamente essa, de que nós estamos sendo serviçais, serventes, auxiliadores, servos que estão ajudando no cuidado da obra de Deus. Esse é o sentido de que a gente usa em administrar. Então, na verdade, administrar nada mais é do que prestar um serviço a alguém. Se você trabalha em algum lugar administrando, seja numa empresa, seja numa faculdade, não importa. Administrar é isso, é prestar um auxílio, um serviço a alguém. Bom, o conceito de administração, na verdade, ele é muito mais amplo do que isso, porque isso aqui está ligado à origem da palavra, né? A origem da palavra, administer. Mas o conceito em si, ele é muito mais amplo. Mas você vai ver que toda vez que você for procurar o conceito de administrar, você vai achar, na verdade, muitos estudiosos, muitos escritores que conceituam a ideia de administração. Mas em todos esses conceitos, essas possibilidades, essas visões que esses escritores têm, você vai encontrar duas palavras-chave. Quais são? Gerenciamento e organização. Gerenciamento e organização. Parece a mesma coisa, mas você vai ver ao longo do curso que não é. Gerenciamento tem o seu sentido e a organização está incluída nesse pacote. Eu gostei muito de uma definição de um escritor chamado James Stoner. Eu acho a definição dele muito boa para o que significa administração, para aquilo que a gente vai usar nesse curso. Os conceitos que estão incluídos aqui são, acho que, essenciais para o nosso entendimento. Vamos ver qual é a definição do James Stoner. Ele diz o seguinte, olha, administração é o processo de, olha as palavras, planejar, organizar, liderar e controlar. 4 processos. Planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da organização e utilizar todos os recursos organizacionais disponíveis para alcançar objetivos definidos. Então você tem ali um processo que inclui 4 fases,
Planejar, organizar, liderar e controlar. O quê? O trabalho de todos os membros da organização, todas as pessoas, e utilizar todos os recursos disponíveis para quê? Para alcançar objetivos definidos. A gente vai ver toda essa frase, os conceitos e significados aqui dentro dessa nossa matéria. Ali a gente tem esses 4 conceitos. A gente vai explorar um pouquinho esses 4 conceitos. Planejar, organizar, liderar e controlar. Então vamos lá. Os aspectos do processo de administração. O primeiro que a gente falou é o planejar. Então é o planejamento. O que significa planejamento? Significa estabelecer os objetivos, especificando a forma como eles deverão ser alcançados. Observe. Primeiro você estabelece os objetivos. O que é isso? Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero ir? O que eu quero ser? O que eu quero alcançar? Mas não apenas olhar o que se quer. Porque você pode olhar aquilo que você quer e simplesmente não fazer nada. Mas o planejamento diz em que você estabelece um objetivo, você fala, eu quero chegar lá. Mas, ao mesmo tempo, você diz como você quer chegar lá. Você estabelece a forma. Como é que eu vou chegar? Ah, eu quero ser um advogado. Ok. O que você precisa para ser um advogado? Ah, eu preciso fazer uma faculdade. Beleza. O que você precisa fazer uma faculdade? Ah, eu preciso passar no vestibular. Ok. O que você precisa passar no vestibular? Ah, eu preciso fazer um curso, um pré-vestibular. Beleza. E o que você precisa para passar nesse pré-vestibular? Eu preciso estudar. Então você vai vendo que tem etapas. O planejamento é a ideia de que você vai pegar essas etapas para poder chegar no seu objetivo. O planejamento, ele vai analisar 3 coisas. Primeiro, ele analisa o que foi feito, isso é passado. É o que você já fez até chegar aqui. O que está sendo feito neste momento e o que deve ser feito. O que foi feito fala para você analisar suas experiências. Será que elas foram boas? Será que elas foram ruins? O que eu aprendi com os meus erros? O que eu aprendi com os meus acertos? O que está sendo feito é o que você está fazendo com aquilo que você aprendeu. Será que aquilo que você aprendeu te deu uma experiência boa e você hoje está fazendo alguma coisa ou você está parado, olhando para o tempo? E a partir disso você diz, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Eu faço a partir daquilo que eu já estou fazendo hoje, ou eu tenho que mudar porque hoje eu não estou fazendo nada, então eu tenho que fazer alguma coisa. Então, o planejamento é essa análise de passado, o que você já fez, presente, o que eu estou fazendo, e futuro, o que eu devo fazer. Então, planejar é perguntar quais são os nossos objetivos, o que devemos fazer para alcançá-los e de quais recursos dispomos. Então, planejar, ele pergunta, o que eu quero fazer? Ah, Ivan, eu quero ser professor da escola dominical. Muito bom, legal. Eu sou professor de escola dominical e me sinto muito honrado por isso. Então, quais são os seus objetivos? Eu quero ser professor. Aí o que eu devo fazer para alcançar esse objetivo? Bom, primeiro você tem que ler Bíblia. Segundo, você tem que ser aluno da EBD. Se você não lê Bíblia, não estuda, não é aluno da EBD, isso é o mínimo. O mínimo, eu não estou nem falando de curso, estou falando do mínimo, que é ler Bíblia, ser aluno da EBD, gostar de ler, gostar de estudar. Esse é o que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo. E eu tenho que ver o quê? Quais recursos eu disponho disso. De quais recursos eu disponho para alcançar esse objetivo. Eu tenho a Bíblia para poder estudar? Não tenho. Então eu tenho que comprar uma Bíblia. É o meu recurso. Ah, eu tenho tempo para ir para a escola dominical? Não, porque eu trabalho no domingo de manhã. Então eu tenho que arrumar um jeito, tentar me organizar. Se eu não consigo estar na igreja no domingo de manhã, peço alguém para gravar para mim. Então eu tenho que analisar os recursos que eu tenho para poder alcançar o meu objetivo, para que eu me transforme num aluno, para que eu seja um aluno aplicado e a partir daí eu possa pensar em ser um professor. Então você percebe que o planejamento ele te dá um passo a passo. É uma coisa que a gente tem que ter em mente, isso vale para qualquer coisa na nossa vida. Não apenas na questão eclesiástica, na questão de uma empresa, administrar uma empresa. Mas isso vale para qualquer coisa na nossa vida. Quando você tem o desejo de chegar a algum lugar, você precisa traçar
planos para atingir esse objetivo. A pessoa que quer emagrecer, ela precisa traçar um plano. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente quer o resultado muito rápido. A pessoa, por exemplo, ela está falando em emagrecer. Ela fala assim, eu preciso perder, sei lá, 20 quilos. Em quanto tempo? Eu preciso perder 20 quilos em 6 meses, um ano, não sei. Vamos botar aí que ela quer perder 20 quilos em 6 meses. Aí ela chega assim, no primeiro dia, ela vai lá, começa um regime, e no primeiro dia ela vai se pesar, ela vê que ela perdeu 5 gramas. Ela fala assim, caramba, não valeu a pena. Poxa, perdi 5 gramas. Não adiantou nada. Só que ela não observou que ela quer perder 20 quilos ao longo de 6 meses. E não em um dia. Mas aí ela se frustra, porque em um dia não resolveu o problema. O que ela tinha que fazer? Ela tem que pegar esses 20 quilos e dividir por 180 dias, que é o número de dias em 6 meses. Aí ela vai achar quanto ela tem que perder em um dia. Planejamento é você pegar esse passo a passo e estipular prazos. Até aqui eu tenho que resolver isso aqui, até ali eu tenho que resolver, daqui a tanto tempo eu tenho que estar com aquilo. Para quê? Para que lá na frente eu alcance o meu objetivo. Beleza? Legal? Qual é o próximo passo? É a organização. Organização é organizar os recursos, sejam humanos, financeiros ou materiais, determinando a melhor forma de utilizá-los segundo o planejamento estabelecido. Estabeleceu o objetivo? Show de bola. Tem um planejamento? Ok, como eu vou chegar lá? Beleza, agora se organiza. Tem que organizar. Porque se você tem um objetivo, tem um planejamento, mas não se organiza para chegar lá, não adianta ter objetivo nem planejamento. Tem que se organizar. Tem que ter todas as coisas no seu devido lugar. Seja o que for. Eu estudo, você tem que ter as suas coisas no lugar, preparadas. Você tem que organizar um tempo de estudo. Eu quero passar na faculdade, então eu tenho que separar um horário para poder estudar. Eu tenho que me organizar. Eu não posso deixar que a coisa aconteça naturalmente. Do jeito que for, foi e vamos embora. Não pode. Então, a organização é a parte fundamental do processo. Pois escute isso, de nada adianta ter um objetivo bem delineado e saber como alcançá-lo se na hora da execução ninguém souber exatamente que função desempenhar. Você quer ver um exemplo que determina exatamente o que é isso aí? É o futebol. Você tem lá, o time tem um objetivo. Qual é o objetivo? Vencer o jogo. O time tem um planejamento. O que eu preciso para vencer o jogo? Eu preciso de fazer gol. Preciso vencer o jogo, eu preciso fazer gol. E não levar. É o meu objetivo. Aí então eu faço um planejamento. Eu treino para aquele jogo. Estou pronto para o jogo. Entra em campo. Mas vem cá, quem vai ser o goleiro? Não sei lá. E quem é que vai atacar? Não, vai ser. Não, se você não organizar, o time não souber quem é quem dentro do time, quem é o atacante, quem é o meio-campo, quem está na zaga, não adianta nada. Vai ficar aquele monte, igual futebol de criança, que todo mundo chuta, fica aquele bolinho, tudo correndo atrás da bola para lá e para cá, e ninguém sabe de nada do que está acontecendo. A organização é determinar as coisas, colocar tudo no seu devido lugar. Qual é o próximo passo? É liderança. Uma vez que tudo esteja planejado e organizado, é preciso delegar autoridade a líderes que guiem os demais rumo ao objetivo. Ninguém vence sozinho. Uma igreja em especial, um pastor que tente carregar nas costas todos os departamentos, ele não vai suportar. O pastor já tem um peso terrível nas costas dele. Ser pastor é uma função que não é para qualquer um. A gente tem que reconhecer, amar, respeitar e orar pelos nossos pastores, porque é uma barra pesada. Agora você imagina, se o pastor tiver que chegar da aula de escola dominical, ele tem que tirar a oferta, ele tem que servir ceia, ele tem que orar pelos enfermos, ele tem que fazer tudo, tocar um instrumento, cantar um louvor, pregar. Não, ele tem que delegar funções. Uma das etapas da administração é essa. É saber escolher as pessoas corretas para cada função. É olhar, é observar. Um bom líder é aquele que observa os seus liderados e vê, olha, aquela pessoa ela tem uma aptidão para aquela área. Aí você traz aquela pessoa para perto e dá para ela uma função, delega para ela uma função e deixa ela trabalhar. Então, é dever da liderança organizar, guiar, motivar e corrigir seus liderados. Olha, 3 palavrinhas mágicas que todo líder tem que saber desempenhar. Primeiro, organizar o que é que vai ser feito. Guiar, é assim que se faz. Motivar,
Continue fazendo, você está indo pelo caminho. Corrigir, vamos acertar esses detalhes. Então, o líder ele organiza, guia, motiva. E eu gosto da ideia do corrigir, corrigir motivando. Olha, vamos acertar esse detalhezinho aqui, ó. Isso aqui foi bom, foi bom, foi bom, foi legal. Esse detalhezinho a gente acerta aqui. Então você corrige motivando. O líder tem que fazer isso aí. É um bom trabalho em equipe que leva qualquer organização a alcançar os seus objetivos. Beleza? Qual é o próximo passo? É controle. O que é controle? O controle é necessário, é necessário o acompanhamento de todo o processo. Olha que interessante. Você preparou tudo, você planejou, tem um objetivo, organizou, está tudo certinho. Aí você tem líder, colocou líderes, mas você tem que ter controle. Controle é averiguar, ver o que está acontecendo, ver se está indo certo, porque ó, é necessário o acompanhamento de todo o processo. Assim, esse acompanhamento é possível corrigir eventuais problemas, porque eles vão aparecer, tem jeito. Premiar o trabalho bem feito, isso é fundamental. Todo mundo busca reconhecimento. Essa conversa de que eu não preciso ser reconhecido por ninguém é música. Na prática, as pessoas querem reconhecimento e não há nada de errado em querer ser reconhecido, não. A gente tem que fazer um bom trabalho esperando reconhecimento, sim. É bênção que as pessoas reconheçam que você fez um bom trabalho. Porque quando as pessoas reconhecem o seu bom trabalho, novas oportunidades vão aparecer. Então, tem que premiar, tem que reconhecer que foi feito um bom trabalho, você está de parabéns, continue assim. O que mais? Manutenção dos objetivos alcançados. Ninguém sobe no muro para cair de lá. Pessoas chegaram a um determinado objetivo, a gente tem que manter aquilo ali. Não basta apenas chegar. Alguém já disse que chegar ao topo não é tão difícil. O difícil é se manter lá em cima. Mas a gente tem que lutar para manutenção dos objetivos alcançados. E o que mais? Determinar novos rumos. Por quê? Chegou no lugar, estou lá no lugar, atingi o que eu queria, o meu objetivo, e agora? Agora posso parar e dormir e acabou o serviço? Não. Novos rumos, novos caminhos, novas, sabe? Imaginar o que a gente pode fazer de novo. Porque senão a gente vai estagnar. Vai parar, não vai fazer mais nada, vai achar que chegou. Você sabe quando é que acaba? É quando a gente morre, ou quando Jesus voltar para nos buscar. Fora isso, a gente tem que continuar melhorando. Poxa, estou fazendo curso básico, bênção. Terminou o curso básico? Pensa em fazer um bacharel. Legal, mete as caras, vai lá, estuda. Poxa, terminei o bacharel, que bênção. Foi ralação, mas foi uma bênção. Legal, faz mestrado. Mete a cara. Faz doutorado. Faz um pós, vai embora, não para. Por quê? A gente tem que estar sempre colocando novos objetivos para que a gente continue sempre em movimento. É assim que funciona. Ok? Isso aí é o básico do básico do básico de administração. Os conceitos são muito básicos. Isso deve ser dado na primeira aula de administração de qualquer curso por aí, bem básico mesmo. Eu peguei aqui um resumo do resumo do resumo só para a gente ter uma ideia do que a gente vai trabalhar. Mas uma das áreas de atuação da administração que é mais interessante, que é aquilo, porque a administração envolve muito pessoas, e quando a gente fala de igreja, a gente está falando muito, muito, muito de pessoas, é o que? A gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Vamos ver aqui esse conceito desse camarada chamado Adalberto Chiavenato, que é um escritor também que é cabeção nessa área. Ele diz o seguinte, olha, gestão de pessoas é a área que constrói talentos por meio de um conjunto integrado de processos e cuida do capital humano das organizações. Três grifos ali. Constrói talentos. Então, a função primordial da gestão de pessoas é construir talentos. Como é que se constrói o talento? Você pega uma pessoa em que você observa a determinação dela, observa a vontade dela e prepara ela para coisas maiores. Por meio de quê? De um processo, que é o que a gente vai ver aqui agora. Os 6 processos, já já. Por meio de um processo que cuida do capital humano. O que é capital humano? São as pessoas. Então, esse termo, essa maneira que está ali, né, essa definição, eu acho que ela é muito, muito bacana, porque diz exatamente o que é a gestão de pessoas. Então, vamos ver rapidamente aqui esses 6 processos que estão dentro de gestão de pessoas. Vamos lá. Primeiro, agregar pessoas. Agregar pessoas nada mais é do que incluir pessoas à organização. É trazer pessoas para trabalhar junto com você.
Segundo, aplicar pessoas. Então você agregar traz para você. Aplicar é o quê? Atribuir funções. É botar a pessoa para trabalhar. É dar para ela condições de fazer o serviço. Olha, vai lá, observa. Essa pessoa ela tem um tino para tal coisa, essa pessoa tem essa característica aqui, bota para trabalhar. Vamos lá, mete as caras. Você vai estimulando a pessoa. Terceiro, recompensar pessoas. Uma vez que você coloca a pessoa para trabalhar, a gente tem que observar. Essa pessoa está indo num bom caminho. Motivação. As pessoas, nós precisamos de motivação. Ninguém gosta de trabalhar desmotivado, ninguém gosta de trabalhar chateado, seja porque tem um salário ruim, seja porque o ambiente de salário é ruim, o ambiente do local de trabalho é ruim, ou porque está chateado com alguma coisa, ou porque o patrão é um grosso, sabe? Isso é válido. Estou falando, a gente está uma hora está falando da igreja, uma hora está falando do trabalho, mas isso é uma coisa de uma forma geral. As pessoas querem ser reconhecidas, recompensar, seja com um salário melhor, seja com um aperto de. Às vezes um tapa nas costas, um muito bem, faz milagres. Sabe? Esse é bom, gente que, não sei você, mas eu sou pai, às vezes a gente observa isso na relação com o filho. Uma palavra que a gente dá para o nosso filho, um desenhozinho que o filho faz, ele vem, às vezes quando acontece isso comigo, tô trabalhando, meu filho vem com um desenho, e eu observo o desenho e falo assim, caramba, cara, e é verdade que ele sabe que se o desenho estiver feio, eu falo, cara, esse desenho pode melhorar, você está desenhando bem, mas pode melhorar. Mas quando o desenho está bonito, caramba, cara, tá muito bom, parabéns. Então essa conversa, esse estímulo, isso é uma recompensa, faz bem para ele, isso estimula ele a fazer cada vez melhor. O que mais a gente tem aqui? Desenvolver pessoas. Desenvolver pessoas é capacitar. Observa a pessoa, poxa, a pessoa tem tino para ser um bom professor de escola dominical. Eu já vi, o cara tem um jeito para isso. Dá oportunidade. Dá para ele um livro para ele ler. Deixa ele dar uma aula para os adolescentes para ver como é que ele se sai. E vai devagar, vai dando condições para aquela pessoa perder a timidez com o público. Então você vai desenvolvendo a pessoa. Se tiver condições, uma igreja, um pastor, dá um curso de capacitação. Ah, tem um rapaz lá na igreja que vai operar o som da igreja, mas ele é um esforçado, ele leva jeito, mas não tem o conhecimento. Paga um curso para ele. Um curso para o garoto de operação de som. Daqui a pouco o garoto vai estar fazendo o quê? Vai estar abençoando a igreja. Então desenvolver pessoas é fundamental. O que mais? Manter as pessoas. Você traz a pessoa para você. Você dá para ela uma função. Aplica para essa pessoa. Aí você vai, recompensa, desenvolve e depois deixa a pessoa embora. Tem que manter a pessoa. A pessoa tem que ficar contigo. É promover meios, manter pessoas é promover meios que assegurem a satisfação. Quem trabalha com você tem que estar satisfeito. A gente tem que buscar formas de falar assim, poxa, esse cara o camarada é um bom crente, o camarada é dedicado, o camarada gosta de fazer as coisas, a gente investiu um tempo, poxa, vamos manter esse cara com a gente. Às vezes a pessoa só quer uma conversa, sentar, bater um papo. Então manter pessoas é uma coisa bacana. E por último, monitorar pessoas. A gestão inclui monitorar. Monitorar é simplesmente ficar vendo o que está acontecendo, né? Deixa a coisa rolar. Poxa, trouxe a pessoa, deu uma função, capacitou a pessoa, está lá e deixa ele se virar. Faz o trabalho que tiver que fazer. Não. Você tem que estar de olho. Principalmente o líder. Por quê? Porque o que acontece? Quando você dá a alguém uma responsabilidade para fazer alguma coisa, e vou dar, por exemplo, como o caso de um pastor. O pastor delega a alguém a autoridade para ser um professor. Se esse professor falar bobagem, isso vai respingar em cima do pastor. Por quê? Porque o pastor é que deu para ele a autorização para estar lá. Então, o monitoramento é estar atento para poder fazer o quê? Para poder corrigir, para poder chegar e recompensar, para dizer assim, ó, foi bom, para dizer, ó, tem que corrigir isso aqui. Então, o monitoramento é atenção. Gestão de pessoas, a pessoa tem que estar atenta. Então, o foco de gestão de pessoas é promover condições favoráveis para que as pessoas trabalhem em harmonia, alcançando assim os objetivos desejados. Então, gestão de pessoas é promover condições favoráveis. E a gente entra no que é a matéria, que é o foco da matéria, que é
Administração eclesiástica. A administração eclesiástica é o quê? É o emprego de tudo isso que a gente falou agora, né? Gestão de pessoas, todos esses tópicos que a gente passou até agora, né? Só que o quê? Sob a luz da Bíblia. Tendo a Bíblia como referência. Então, usando a definição de administração e trazendo para a realidade de eclesiástica, então o que seria a administração eclesiástica? A administração eclesiástica é o quê? É o processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da igreja e utilizar todos os recursos organizacionais disponíveis para alcançar os objetivos definidos, tendo a Bíblia como referencial. Esse é o diferencial. Por quê? Porque existem diferenças entre igreja e empresa. Né? Quando a gente, isso é uma discussão antiga, essa questão de igreja CNPJ e igreja espiritual. Né? É bom a gente ter esse tipo de coisa em mente sempre. Porque quando se fala de administração eclesiástica, os métodos utilizados lá fora, eles são úteis dentro da igreja. Né? Eles podem ser utilizados, mas eles precisam ter essa característica. Você vai trabalhar com marketing? Não tem problema você aprender o bom trabalho de marketing que é feito lá fora, mas você precisa colocá-los ele dentro da igreja sob a luz da Bíblia. Você não pode simplesmente chegar e fazer como está sendo feito lá fora. Algumas coisas até vai dar para fazer, outras talvez não. Talvez você tenha que analisar se aquilo que está sendo feito lá fora, se é possível de ser feito dentro da igreja, se ele não vai ferir algum princípio bíblico. Então, essa é a importância. Aí o que acontece? Todo o processo de planejamento, organização, liderança e controle precisa ser orientado por princípios bíblicos. Isso porque, olha agora o porquê tem que ser feito dessa forma, porque a igreja ela é tanto uma organização, ela é um CNPJ, ela é, entre aspas, uma empresa. A igreja não é uma empresa, tá? Mas é como se fosse, ela tem toda uma estrutura, mas ela é também um organismo. E isso precisa ficar bem claro. A igreja ela é tanto uma organização quanto um organismo. E existem diferenças entre eles. Entre a igreja organização e a igreja organismo. A igreja organização ela é uma igreja local, aí no seu bairro, na sua rua. E a igreja organismo, ela é universal. Ela não tem um local, ela está em todo lugar. Ela é universal. A organização é visível. A organização, a organismo, invisível. A organização tem membros. A igreja organismo tem salvos. Isso é uma diferença e tanto, né? Isso é interessante pensar que dentro da igreja organização tem muitos membros, mas nem todos são salvos. Mas dentro da igreja organismo, a igreja espiritual, ali só tem salvo. A igreja organização é divisível, ela pode se dividir. A organismo, indivisível. A organização não tem vida. A organismo é viva e não apenas é viva, produz vida. A organização é imperfeita, o organismo é perfeito. A organização é terrena, a igreja organismo é celestial. A igreja organização é fundada por homens, a igreja organismo foi fundada por Cristo. A igreja organização terminará, ela vai ter o seu fim, e a igreja organismo reinará eternamente. Preste atenção que existe essa diferença entre a igreja organização, vamos chamá-la de igreja material, das quatro paredes, dos bancos, de tudo, e essa igreja organização, ela pode ter toda essa aplicação administrativa nela. Aliás, ela precisa ter essa organização administrativa. A igreja organismo é o conceito espiritual, mas essa igreja organismo também tem princípios administrativos nela. Deus escolheu profetas, Deus escolheu pastores, Deus escolheu líderes, isso são princípios de organização. A maneira como o culto é feito, a decência e a ordem do culto. Então, as questões espirituais também estão dentro da administração. Então, você observa que, embora haja toda essa discussão, gente que diz, a igreja não é isso, a igreja é espiritual, a igreja não é um templo, a gente sabe disso. Mas entenda uma coisa que a gente está encerrando aqui, o conceito de igreja organismo não exclui o conceito de igreja organização. E vice-versa. Por quê? Porque a igreja organização,
A igreja organismo, ela está dentro da igreja organização. Você não é igreja? Você não faz parte da igreja organismo? Você não é a noiva de Cristo? Onde é que você congrega? Dentro de uma igreja organização. E por outro lado, a igreja organização não é nada sem a igreja organismo. Porque no dia que a igreja de Jesus for arrebatada, a igreja organismo vai ser apenas uma organização. Não vai ter vida, não vai ter coisa nenhuma, não vai ter nada, vai ser como uma empresa. E não vai ter sentido nenhum. Então, a igreja organismo está inserida, como eu falei aqui, dentro da igreja organização. E a igreja organização, ela sozinha, ela não tem vida. Ok? Bom, por hoje é só isso. Semana que vem a gente está de volta aqui, a gente conversa mais um pouquinho sobre administração eclesiástica. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Semana que vem está de volta. Fique com Deus. Até a próxima. Paz.